Capítulo 25. Mas enquanto o dia da morte de Abraão se aproximava, o Senhor Deus disse a Miguel: A morte não ousará se aproximar e tomar a alma de meu servo, pois ele é meu amigo. Então vá, e adornou a morte com grande beleza, e a envie a Abraão para que ele possa vê-la com seus próprios olhos. E Miguel, imediatamente, após ser comissionado, adornou a morte com grande beleza, e a enviou a Abraão para que ele a pudesse ver. E ela assentou-se próximo a Abraão, e Abraão, vendo-a próximo de si, teve extremo receio. E a morte lhe disse: Salve, alma santa! Salve, amigo do Senhor Deus! Salve, consolação e acolhimento dos viajantes! E Abraão disse: És bem-vindo, servo do Deus Altíssimo. Rogo-te, diga-me quem és, e entre em minha casa para participar da comida e da bebida até partires, pois desde que o vi assentado perto de mim, minha alma ficou perturbada. Pois eu não sou digno de virdes a mim, pois tu és um espírito exaltado, e eu sou carne e sangue. E portanto não posso sustentar a tua glória, pois vejo bem que tua beleza não é deste mundo. E a morte disse a Abraão: Digo-te que em toda a criação que Deus fez, não há quem se encontre como a ti, pois até mesmo o próprio Senhor, ao procurar, não encontrou um assim sobre toda a terra. E Abraão disse à morte: Como podes mentir? Pois eu vejo que tua aparência e forma são como as do sol, gloriosíssimo ajudante, portador da luz, homem admirável, de onde provém tua glória, e quem és tu, e de onde vens? Então a morte disse: Justíssimo Abraão, eis que te digo a verdade. Eu sou a amarga sorte da morte. Abraão lhe disse: Sim, mas tu és a graciosidade do mundo, és a glória e a beleza dos anjos e homens, és mais formoso na forma que qualquer outro, e dizes: Sou a amarga sorte da morte, e não, sou a mais formosa de todas as coisas. A morte disse: Eu te direi a verdade. Ao que o Senhor me nomeou, isto também e direi. Abraão disse: Por que motivo tu vens para cá? E a morte disse: Vim por tua santa alma. Então Abraão disse: Sei o que queres dizer, mas não irei contigo. E a morte ficou em silêncio. Capítulo 26. Então Abraão se levantou e foi para sua casa, e a morte o acompanhou para lá. E Abraão foi para seu quarto, e morte o seguiu. E Abraão deitou-se em sua cama, e a morte foi e assentou-se a seus pés. Então Abraão disse: Vá daqui, deixe-me, pois quero descansar em minha cama. Mas a morte disse: Não irei até que tenha tomado teu espírito de ti. E Abraão lhe disse: Eu ordeno-te pelo Deus imortal a me dizeres a verdade. És tu a morte? A morte lhe disse: Sim, sou o destruidor do mundo. E Abraão disse: Rogo-te, já que és a morte, diga-me se tu apareces assim a todos com tamanha formosura e beleza? E a morte disse: Na verdade, meu senhor Abraão, por causa de tua justiça, ilimitada hospitalidade e pela grandeza de teu amor para com Deus, tornaste-te uma coroa sobre minha cabeça, e em beleza, grande paz e gentileza, me aproximei do justo. Mas dos pecadores me aproximo com grande corrupção, ferocidade e amargura, com aparência feroz e impiedosa. E Abraão disse: Rogo-te, dê-me ouvidos e mostre-me tua ferocidade e toda a tua corrupção e amargura. E a morte disse: Não podes contemplar minha ferocidade, justíssimo Abraão. E Abraão disse: Sim, serei capaz de contemplar tua ferocidade através do nome do Deus vivo, porque o poder do meu Deus que está no céu está comigo. Então a morte retirou toda a sua graciosidade e beleza, e toda a sua glória e a forma semelhante ao sol, com a qual se revestira, e pôs sobre si a vestimenta de um tirano, e fez sua aparição de modo mais feroz que qualquer tipo de fera selvagem, e mais impura do que qualquer impureza. E mostrou a Abraão que a sua beleza não era deste mundo. E a morte disse a Abraão: Não penses, Abraão, que esta beleza é minha, ou que venho assim a todo homem.
Na verdade, se alguém é justo como a ti, tomo a coroa e vou até ele. Mas se é um pecador, vou com grande corrupção, e do seu pecado faço para mim uma coroa para minha cabeça, e o estremeço com grande terror, de maneira que eles desmaiam. Abraão, no entanto, lhe disse: E de onde vem tua beleza? E a morte disse: Não há outro mais cheio de corrupção do que eu. E Abraão lhe disse: Verdadeiramente és aquele que é chamado morte? E ele lhe respondeu dizendo: Eu sou o nome amargo. Capítulo 27. Entendido? Aqui está o texto formatado com 2 espaços entre os parágrafos. E Abraão disse à morte: Mostre-me tua corrupção. E a morte manifestou uma corrupção. E ele tinha 2 cabeças, uma como de serpente, e por ela alguns morrem como por áspides, e a outra era como uma espada. Por elas, alguns morrem como pela espada. Depois, apareceu com uma serpente de 14 cabeças, uma de fogo e grandemente feroz, outra face de escuridão, outra de víbora, uma de terrível precipício, uma mais feroz que uma áspide, uma de um terrível leão, uma de basilisco. Ele também mostrou uma face de uma feroz cimitarra, outra de uma espada afiada, uma de raio que relampeja terrivelmente e provoca um trovão estremecedor. Ele mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria e de um rio de grande correnteza, e uma terrível serpente de 3 cabeças, e um copo com uma mistura venenosa. E, em resumo, ele mostrou-lhe grande ferocidade e amargura intolerável, e toda doença mortal que tem o odor da morte. E pela causa da grande amargura ferocidade morreram 7.000 servos, e o justo Abraão sentiu a indiferença da morte de maneira que seu espírito desfaleceu. Capítulo 28. E o santo Abraão, vendo estas coisas desse modo, disse à morte: Rogo-te, ó morte, que tudo destrói, oculte tua ferocidade, e revista-se de tua beleza e da forma com a qual estava antes. E imediatamente a morte ocultou sua ferocidade e revestiu-se de sua beleza anterior. E Abraão disse à morte: Por que fizeste isto? Para que mataste meus servos e servas? Acaso Deus te enviou de lá com esta finalidade? E a morte disse: Na verdade, meu senhor Abraão, não é como tu dizes, mas por tua causa é que fui enviado para cá. Abraão disse à morte: Por que então estes morreram? O Senhor não falou. E a morte disse: Crês, justíssimo Abraão, que isto também é maravilhoso, que tu não foste tomado com eles, contudo, digo-te a verdade, porque se aquele que está à direita de Deus não fosse contigo, tu terias ido naquela vez, tu também teria partido desta vida. O justo Abraão disse: Agora compreendo a indiferença da morte, da maneira que meu espírito desfaleça. Mas rogo-te, ó morte, que a tudo destróis, visto que meus servos morreram antes do tempo, oremos ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos ouça e ressuscite aqueles que morreram por tua ferocidade antes do tempo determinado. E morte disse: Amém. Assim seja. Então Abraão caiu com a face no chão e a oração, e a morte juntamente com ele, e o Senhor enviou um espírito de vida sobre aqueles que estavam mortos, e eles reviveram novamente. Então o justo Abraão deu glória a Deus. Capítulo 29. Naquele dia, os servos de Abraão morreram por causa do terror da morte, e Abraão, vendo-os, orou ao Senhor, e os ressuscitou. E Abraão foi para seu quarto, e a morte o seguiu, e ele disse: Vá, sai daqui, pois quero descansar, porque tinha visto a indiferença da morte. E a morte disse: Não irei até que tome tua alma. E Abraão, com aspecto severo e olhar furioso, lhe disse: Quem te deu esta ordem? Tu dizes estas palavras por seu próprio orgulho, e não irei contigo até que o príncipe Miguel retorne, e eu irei com ele. Contudo, se tu desejas que eu te acompanhe, explique-me todas estas tuas mudanças, as 7 cabeças ferozes, serpentes, e o que significa a face de precipício, e a espada, e o rio caudaloso.
e o que significa a tempestade marinha que se arroja ferozmente. Ensine-me também sobre o trovão intolerável e sobre o raio terrível e mau cheiro do copo de veneno. Ensine-me sobre todas estas coisas. E a morte respondeu: Ouça, justo Abraão, por 7 eras eu destruí o mundo e levei todos para o Hades, reis e regentes, ricos e pobres, escravos e livres, os levei ao profundo Hades, e por isso mostrei-te 7 cabeças de serpentes. A face de fogo mostrei-te por causa dos muitos que são consumidos pelo fogo. A face do precipício é por causa dos muitos homens que morreram ao descer dos topos das árvores ou que caíram em terríveis precipícios e perderam suas vidas, e viram a morte na forma e um terrível precipício. A face da espada é pelos muitos que morreram em guerras através da espada, e veem a morte como uma espada. A face do grande rio furioso é pelos que pereceram ao cruzar as águas e foram levados por elas, e viram a morte antes de seu tempo. A face de mar furioso é pelo que caíram no mar e se tornaram náufragos e foram engolidos por ele, e viram a morte como o mar. O trovão intolerável e o terrível raio é pelos que no momento de ira encontraram-se com o trovão e com o raio para prender homens, e assim veem a morte. Mostrei-te também os venenosos animais selvagens, áspides e basiliscos, leopardos e leões, ursos e víboras, em resumo, a face de toda fera selvagem que eu te mostrei, ó justo, é pelos muitos que são destruídos por feras selvagens e outros por cobras venenosas que retiram a vida e fazem morrer. Também te mostrei os destruidores copos de veneno, porque muitos homens são envenenados por outro e deixam esta vida inesperadamente. Capítulo 30. Abraão disse: Rogo-te, existe uma morte inesperada? Diga-me. E a morte disse: Verdadeiramente digo-te que existe 72 tipos de morte. Uma é a morte justa, paga no tempo determinado, e muitos homens em uma hora entram na morte sendo lançados no túmulo. E agora contei-te tudo o que me perguntaste, e digo-te: Justo Abraão, desiste de todo o conselho, e pare de perguntar sobre tudo, e venha comigo, como o Deus e juiz de todas as coisas me ordenou. Abraão disse à morte: Saia daqui um pouco para que eu descanse em minha cama, pois estou muito aflito no coração, pois desde que eu vi meus olhos e minha força se desvaneceram, e todo o meu corpo parece ter ficado pesado a mim, e meu espírito está extremamente angustiado. Deixe-me um pouco, pois já disse não poder suportar tua forma. Então Isaque, seu filho, veio chorando e caiu sobre seu peito. E sua esposa Sara veio e abraçou a seus pés, lamentando amargamente. Também seus servos e servas se aproximaram e rodearam sua cama e lamentavam grandemente. E Abraão caiu na indiferença da morte, e a morte disse a Abraão: Venha, tome minha mão, para que a força volte a ti. Então a morte enganou Abraão, e ele tomou sua mão, e imediatamente sua alma se prendeu a ela. E imediatamente o arcanjo Miguel veio com uma multidão de anjos, e tomaram sua preciosa alma e a revestiram com linho, e embalsamaram o corpo do justo Abraão com óleos e perfumes divinos até o 3º dia após sua morte, e o enterraram no lugar da promessa, junto ao carvalho de Mamre. Mas os anjos receberam sua preciosa alma e subiu ao céu, cantando o hino do 3 vezes santo ao Senhor Deus de tudo. E eles o conduziram para adorar ao Deus e Pai. E depois de grande louvor e glória terem sido dados ao Senhor, Abraão abaixou-se para adorar, e surgiu a imaculada voz do Deus e Pai dizendo assim: Levem meu amigo Abraão para o paraíso, onde estão os tabernáculos de meus justos e as moradas dos meus santos Isaque e Jacó, onde não há preocupações, nem angústia, nem suspiros, mas paz e regozijo e vida sem fim. Mas Deus retornou e removeu a alma de Abraão como em um sonho, e o arcanjo Miguel o tomou e o levou para os céus.
e Isaque enterrou seu pai ao lado de sua mãe Sara, glorificando e louvando Deus, porque a ele é devida a glória, a honra e a adoração, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e por toda a eternidade. Amém.